Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós continuaremos a tratar sobre a Alta Idade Média Ocidental. Dessa vez, nós iremos falar sobre o feudalismo e a Igreja medieval. Então, no que diz respeito ao feudalismo, nós vimos então na aula anterior o processo de formação e dissolução do Império Franco, né? O processo de desgaste do Império Franco ele está intimamente associado com o surgimento do feudalismo, né? Que vai basicamente se formar mais ou menos por volta do século X e século XI, né? E que vai ser um sistema bastante característico da Idade Média Europeia. Mas o que era o feudalismo, né? O feudalismo, na verdade, ele era um sistema político e econômico que vai predominar na Idade Média mais ou menos entre o século IX, quando ele começa aproximadamente, né, até por volta do século XIII, né, quando nós temos o predomínio do feudalismo. E é claro que em alguns lugares o feudalismo ele vai se estender até bem depois, né? Até mesmo na Idade Moderna nós vamos ter ainda a presença de algumas relações feudais, né? Então é inclusive até interessante notar, né, que o feudalismo ele é um sistema que ele varia muito de região para região, né? Então o feudalismo inglês, o feudalismo na Península Ibérica, o feudalismo na França, no Sacro Império Romano Germânico, embora tivesse algumas características em comum, também tinha as suas particularidades que seriam impossíveis de tratar em uma aula só, né? Então, assim, os pontos comuns do feudalismo, basicamente, né, é que ele consiste num sistema político e econômico que tem principalmente o preceito da descentralização política, né? Então, um poder fortemente local, um poder fortemente descentralizado, né? Com a presença do rei, né? Que vai ter seu poder reduzido com a distribuição de terra para os nobres, que era uma prática que já era comum desde Clovis ou Meroveu, mas que foi muito potencializada com Carlos Magno durante a expansão do Império Franco, né? E nós vamos ter também, né, o princípio da autossuficiência, porque na verdade o que acontece é o seguinte, né? Como nós vimos, durante o final do período carolíngio, a Europa ela passa a sofrer várias invasões, né? Então invasões dos nórdicos, dos húngaros, dos muçulmanos, né? Assim como no leste nós vamos ter também a chegada dos búlgaros e dos eslavos. Então, né, vai se tornar um ambiente de bastante insegurança, sem um grande poder central na Europa Ocidental para poder conter essas invasões e ao mesmo tempo vários conflitos, várias invasões, também conflitos entre nobres, né, conflitos entre senhores de terra serão constantes e nesse sentido nós vamos ter, né, uma redução muito drástica do comércio e também, né, da urbanização, né, muitas cidades que ainda existiam, ainda eram urbanizadas, né, lembrando que já no final do Império Romano nós já temos uma ruralização da Europa, começam a ser abandonadas também, né, ao mesmo tempo nós temos uma diminuição cada vez maior da economia monetária, né, da economia forjada em metais preciosos. Então, né, o que acontece é que o comércio ele até chega a existir, né, durante o período medieval, principalmente nas maiores cidades, nas chamadas cidades comerciais, em algumas feiras, né, que foram criadas na época do Carlos Magno, que eram temporárias, né, elas acabavam sendo temporárias, ocorriam em algumas épocas do ano, mas se tornam bastante escassas nesse período e que também vai se caracterizar bastante, né, pela questão da produção agrícola voltada para si, ou seja, não vai ser uma economia necessariamente voltada para a exportação ou uma economia voltada para os excedentes, e sim uma economia autossuficiente, uma economia que tem como finalidade uma produção agrícola voltada para o próprio feudo, né, que é como se chamava as unidades de terras, né, que eram administradas por um nobre, o senhor feudal, que é um ponto que nós iremos tratar. Então, né, na verdade, o feudalismo ele vai prevalecer principalmente nas regiões do antigo Império Franco Norte da Itália. No entanto, ele será exportado, né? Ele será presente também na Inglaterra, principalmente depois da invasão normanda, que vai acabar instituindo o feudalismo inglês, e também nos territórios cristãos da Península Ibérica, nós vamos ter também uma série de relações feudais. Depois também na própria Europa Oriental, nós vamos ter também os regimes feudais, né? Que vai ser o controle dos nobres da terra, unidades descentralizadas, entre tantos outros exemplos, né? Então, né, nós vamos ter
diversas características do feudalismo, né? Mas uma coisa que é bastante similar entre vários aspectos é que o feudalismo ele foi produto, em grande parte, da síntese equilibrada entre elementos romanos e germânicos, né? Então, nesse sentido, nós temos, né, a presença de alguns elementos romanos que permaneceram mesmo após o fim do Império Romano, na estrutura dos reinos germânicos que se formaram sob as ruínas do Império Romano. Mas nós vamos ter também a presença de algumas tradições germânicas que vão se mesclar com essas estruturas romanas e vão modificá-las, originando assim o feudalismo. Então, os elementos romanos do feudalismo, principalmente, nós vamos ter entre eles as vilas, né, que eram as unidades de produção autossuficientes, né, que já existiam na Roma Antiga durante o período da ruralização do Império, né, muitas vezes em regiões mais fronteiriças também, né, e nesse sentido, né, elas que vão dar origem muitas vezes aos senhorios, né, que vão ser os feudos, né, posteriormente. O colonato, que era o sistema de trabalho que prendia o camponês à terra, também tem origem no Baixo Império Romano, né, quando nós temos uma grande crise agrícola por conta da política mais defensiva do Império Romano, que acaba, por um lado, né, de certa forma, não se envolvendo mais em tantos conflitos, mas isso acarreta também numa diminuição do número de escravos, que era a base da economia romana, e isso acaba levando, então, vários desempregados, né, várias pessoas das cidades que não tinham trabalho ou que tinham perdido seus bens a, então, migrar para o campo e trabalhar como meeiros para senhores de terra, né? Então, nesse sentido, nós já temos um princípio do feudalismo, né? Um dos embriões do feudalismo já no fim do Império Romano. O cristianismo, que vai ser um elemento importante, pois o cristianismo ele vai assegurar o poder ideológico do feudalismo, né? Ele vai ser oficializado pelo Império Romano, no caso no Édito de Tessalônica, né? Com Teodósio, e com isso, então, né? Nós vamos ter o cristianismo se alastrando pela Europa, né? E como os reinos germânicos se convertem ao cristianismo, o cristianismo vai ser uma força política, econômica e ideológica muito importante dentro dos feudos, e também o localismo, né, que é a descentralização política e militar, né, que vai ser muito presente na Europa a partir desse momento. Já entre os elementos germânicos, né, nós temos o chamado comitatus, que era a relação de fidelidade entre chefe e guerreiro. Então, nós já havíamos tratado sobre isso, tanto Clovis, né, como seus sucessores, Carlos Magno mesmo, tinham o hábito de doar terras para seus principais cavaleiros, né? Carlos Magno, inclusive, doava terras na fronteira do Império, as marcas, né? Que tinha como finalidade proteger as fronteiras do Império, né? Como a economia ela foi ficando cada vez menos monetária, a maior fonte de riqueza e a maior fonte de poder era a terra. Então, quando o rei ele acabava por dividir a pilhagem, a terra, com seus cavaleiros, ele também dividia parte de seu poder. E por conta disso, né, nós vamos ter, né, uma diminuição do poder real e um aumento do poder da nobreza guerreira, né? Então o comitatus, ele que basicamente seria essa relação, né, entre chefe ou rei e guerreiro, né, que vai acabar, né, levando a essa prática da divisão de terras, que é conhecida como o beneficium, né, que é outro elemento germânico do feudalismo, né, que é a gratificação oferecida em troca de serviços ou favores pessoais, né, que pode ser tanto a terra como a concessão de títulos, como a concessão também de castelos, né, a concessão de honrarias, entre outros exemplos, né. Nós vamos ter também a economia agropastoril e rural, que era comum entre os germânicos, embora fosse presente também em algumas zonas do Império Romano, e o direito consuetudinário, né, que é o direito oral formado pelos costumes, que vai marcar praticamente a legislação do sistema feudal. Então o feudalismo ele acaba, né, sendo uma mescla desses elementos romanos e germânicos. Então, quais que são as características principais do feudalismo? O feudalismo, como eu falei anteriormente, ele tinha uma economia agrária, então ele era totalmente voltado para a agricultura e era autossuficiente, ou seja, não se voltava à exportação, porque com as invasões e guerras que a Europa vivia, se tornou muito insegura a prática do comércio, né? As trocas em geral eram amonetárias, até havia metais amoedáveis, metais preciosos, mas eles eram cada vez mais escassos, né? Então muitas vezes as trocas elas acabavam sendo produto por produto, né?
E a base material era o feudo, que era uma grande propriedade de terra que pertencia aos membros da nobreza, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter, né, a grande presença dos nobres, que serão chamados de senhores feudais. Nessa época, nós vamos ter, né, a criação dos chamados títulos de nobreza, que vão imperar até em alguns lugares na contemporaneidade, né? São muitos títulos de nobreza. Eles, na verdade, inicialmente vão ser muitas vezes títulos militares, porque nós devemos pensar que a nobreza medieval era uma nobreza guerreira, era uma nobreza cavaleira, né? Então, nesse sentido, nós tínhamos, né, muitas vezes comandantes militares, chefes guerreiros, que acabaram assumindo o título de nobreza. Então, assim, né, apesar de ter algumas variações de lugar para lugar, né, em geral nós tínhamos o rei, que era o principal dos nobres, né? O rei, ele era o soberano de fato, era ele que administrava o território e estava acima de qualquer outro, né, tendo seu poder vitalício e seu poder sucessório também, né? Aí abaixo do rei nós vamos ter uma série de títulos medievais, né? Uma série de títulos nobiliárquicos, né? Que são os chamados títulos da nobreza. Então, entre os principais títulos nobiliárquicos que nós vamos ter, alguns variam regionalmente, né? Mas nós vamos ter o príncipe, né? O príncipe, ele varia um pouco de lugar para lugar. Em geral, o príncipe, ele era o sucessor do rei. Então era ele que sucedia o rei ao trono, né? Que vem inclusive de princeps, né? O primeiro acima de todos, né? Que já era adotado pelo Otávio Augusto na época do Império Romano, né? Do chamado Principado. Então o príncipe muitas vezes ele era o sucessor do rei, né? E então, né, ele que acabava se tornando o rei quando o rei morria, né? No entanto, em alguns outros lugares príncipe acabava tendo outro sentido. Por exemplo, nos estados alemães, no Sacro Império Romano Germânico, o príncipe, na verdade, ele acabava sendo uma espécie de nobre senhor de terras bastante poderoso que governava um principado, né? Então ele acabava sendo um nobre mais acima de todos os outros nobres, né? Com um cargo maior do que os outros nobres, mas um cargo menor do que o imperador, que de fato acabava governando, né? E os príncipes, no caso do Sacro Império Romano Germânico, eles eram eleitores, né? Já que no Sacro Império Romano Germânico, como nós veremos oportunamente, né, o título de imperador era eletivo, e com isso, então, né, os príncipes acabavam elegendo um imperador, né? Aí, em alguns outros lugares, nós vamos ter outros títulos, né? Que nem, por exemplo, na Áustria mesmo, nós vamos ter o título de arquiduque, né? Que é o duque principal, que é mais ou menos equivalente ao príncipe ou de sucessor do império, e nós vamos ter também o título de grão-duque, né? Que basicamente o grão-duque, ele acaba sendo um nobre que acabava governando estados independentes ou semi-independentes de pequena dimensão, né, que eram os grão-ducados, né? Então, nesse sentido, eles acabavam não sendo que nem os príncipes ou arquiduques, porque eles não eram herdeiros do império, mas eles tinham grande poder, governavam muitas vezes grandes porções regionais de um determinado território, né? E muitas vezes governavam até com bastante autonomia. Sobretudo nos impérios, os grão-duques, eles acabavam sendo líderes regionais de determinados lugares, né? Mas, no entanto, tanto o arquiduque quanto o grão-duque eram mais comum na Europa Central e Oriental. Então, né, geralmente, abaixo do príncipe, nós tínhamos o chamado infante ou infanta, né? O infante ou infanta eram os filhos do rei que não eram sucessores ao trono, mas que poderiam se tornar sucessores ao trono caso o príncipe renunciasse ou então morresse, né? Então, eles eram herdeiros em potencial, o caso dos infantes. Aí nós temos os duques, né? Duque era um título inicialmente militar, que basicamente era um dos membros mais altos da nobreza, né, da aristocracia. Ficava abaixo do rei e do príncipe. Aí, em algumas sociedades ele era equivalente ao príncipe. Então eles tinham a maior proximidade, maior confiança do rei, né, tinha uma relação de fidelidade muito grande com o rei, né, e ele acabava exercendo grande poder sobre uma parte do território real, né. Então, dentre os nobres, ele era um dos mais poderosos. No caso, duque vem do latim dux, né, que significa aquele que conduz, né? Em grande parte porque os duques inicialmente eles eram os comandantes militares. Em alguns países, né, como os países ibéricos, né, eles acabavam dando título a seus maiores generais. Aí abaixo do duque nós temos o marquês. O marquês, né, foi um título que surgiu principalmente durante o período carolíngio e vem do germânico antigo margraf,
né, que significa defensor ou protetor da província. Então, os marqueses, em geral, eles governavam principalmente a fronteira do território e tinham grande poder sobre a região administrada, né? Eles acabavam ganhando um título, terras, né, obtinham reconhecimento e lealdade com relação ao rei, né, e acabavam exercendo também bastante influência, né? Governavam chamadas marcas ou marquesatos, né, que tinham como finalidade, então, né, impedir invasões estrangeiras e proteger as fronteiras do reino. Aí, abaixo do marquês, né, nós vamos ter o conde, né? O conde é um título que existe desde a época do Império Romano, né? Vem da palavra latina comes, que pode ser traduzida muitas vezes como companheiro, porque em grande parte era uma personagem que fiscalizava o trabalho para os imperadores, para os governadores, né? Então ele era um fiscal, um administrador, vamos dizer dessa forma, assim como conselheiros também, né? E com isso, né, eles acabavam tendo forte fidelidade ao rei. Os condes, no período medieval, eles acabavam protegendo e governando territórios do rei, né? E também eles possuíam algumas regiões menores, né, ou menos importantes também, né? Então, né, o caso do conde nesse sentido, ele acabava sendo uma espécie de assessor do rei, né, responsável pelo recolhimento de impostos, do combate militar, né, e também acabava cuidando dos territórios do rei, né, que não eram necessariamente preenchidos pelo rei. Então, nesse sentido, né, o conde ele era uma figura de bastante importância, né? Embora ele não tivesse tanto prestígio quanto o duque ou o marquês, ele era um cargo de extrema importância e bastante próximo do rei. Ele era tão importante, né, que quando ele precisava se retirar para resolver outros problemas, ele tinha um vice, que era o visconde, né? O visconde, no caso, ele era abaixo do conde, né? E ele acabava exercendo a mesma função do conde, no entanto, só na substituição do conde. Quando os condes tivessem algum impedimento, fossem depostos ou mortos, ou então tivessem que atuar fora do país ou em outros territórios, os viscondes ficavam assumindo as funções do conde, enquanto o conde estaria fora, ou então enquanto o novo conde não fosse escolhido, sendo que muitos viscondes poderiam também ser promovidos a condes, né? Posteriormente, já por volta do século X, século XI, né, os viscondes se tornam herdeiros do conde. E acabavam muitas vezes administrando pequenos territórios e algumas vilas também, né? E aí nós vamos ter, né, o quinto título de nobreza, que já representa a baixa nobreza de certa forma, que é o título de barão. Ele significa homem livre, né, no germânico antigo, né? E barão era o mais baixo, no caso, na nobreza, né? Era a baixa nobreza como era conhecida. Então eles acabavam tendo algumas terras, mas eram terras menores, tinham menos atribuição e tinham um distanciamento maior com relação ao rei, né? E nesse sentido também, né, os barões muitas vezes eles podiam ser pessoas que originalmente não eram da nobreza. Como havia o beneficium, né, ou seja, a troca de favores, muitos membros que não eram da nobreza, mas que acabavam enriquecendo muito, ou então prestavam favores ao rei, eles acabavam recebendo o título de barão, né, que dava a eles então o título nobiliárquico, que era muito importante nessa época, já que os nobres não tinham que pagar impostos, né? Então, nesse sentido, né, o barão, né, mesmo que a pessoa fosse rica, ela tinha que pagar impostos, mas quando ela recebia o título de barão, ela não precisava pagar mais, né? Então, podia ser concedido tanto a membros de uma nobreza mais baixa, como também membros que não eram de uma nobreza, mas que então passavam a fazer parte da nobreza, geralmente por prestar serviços ao Estado ou por auxiliar o rei, né? Ele vai ser criado mais principalmente no final do feudalismo, né? Principalmente durante o renascimento comercial, em que a mobilidade social se torna mais simples. Havia outras titulações também, né? No caso, na Península Ibérica, nós temos também o título hidalgo, né? O título de hidalgo ou fidalgo, né? Como também existe, né? Hidalgo muitas vezes na Espanha e fidalgo em Portugal, né? Filho de algo, né? Que antigamente significava filho de um homem de bem, era também muitas vezes uma pessoa que não tinha origens nobres necessariamente, mas que acabava por fazer serviços ao Estado, ao rei, ele acabava então, né, recebendo essa titulação que acabava impedindo ele de ter que pagar impostos, né? Acabava dando privilégios para ele. No caso, o fidalgo ou hidalgo, ele não chegava a ser necessariamente uma nobreza sálica, ou seja, uma nobreza provincial, né, que acabava exercendo poder na terra. Em geral, os fidalgos cuidavam dos assuntos públicos, na
Península Ibérica. Alguns até poderiam ter terras, eram até semelhantes aos barões, mas não era de regra. Alguns exerciam certos ofícios, né, do próprio governo, do próprio Estado, e acabavam recebendo grande prestígio por conta disso, né? Então, por exemplo, nós tínhamos juízes, vereador de vilas e cidades, burgomestres, que eram os administradores da cidade, né? Magistratura, capitão-mor, entre outros exemplos, muitas vezes eram fidalgos, né? Então, assim, não necessariamente eles possuíam terra, mas eles possuíam uma titulação e por conta disso eles podiam trabalhar a serviço do Estado, né? Então, esses daí que são os principais títulos que nós vamos encontrar na Europa nesse momento, né? Alguns variam de lugar para lugar e também de momentos diferentes, tipo o baronato e a fidalguia surgem já posteriormente, já no período de crise do feudalismo, né? Os marquesados e os condados já surgem durante o período carolíngio, principalmente, né? E o visconde mesmo, ele surge mais por volta do século X. Então, esses que são alguns dos títulos da nobreza, né? A nobreza é que passa a ser a proprietária de terras, que é distribuída pelo rei, inclusive para ajudar o rei a administrar o território e proteger o território. No entanto, o que acaba acontecendo é que, né, com o tempo, o rei, né, porque de certa forma as terras eram nominalmente do rei, ou seja, o rei ele concedia para esses nobres, e quando esses nobres morriam, a terra deveria ser devolvida para o rei. Mas de tanto que se fragmentou o poder real, o rei já não tinha mais controle sobre as terras, e mais ou menos por volta do século X, do século XI, mais ou menos, né? Em alguns lugares no século XII, a posse da terra passou a ser sucessória, né? Então os nobres conseguiram se perpetuar na posse dos feudos, né? E com isso, então, né, nós temos o rei ele perdendo o controle sobre a terra, né? O que acabava ligando muitas vezes os nobres ao rei era as relações de vassalagem, que é um ponto que nós iremos trabalhar, mas na verdade o rei ele tinha um poder mais nominal, né? Ele acabava sendo mais um nobre entre tantos outros nobres, tanto que se fala que no feudalismo o rei ele não era mais soberano, ele era um suzerano, né? Ou seja, ele era, na verdade, uma figura de importância simbólica, de prestígio por conta das relações de fidelidade que os nobres tinham, mas na prática, no poder real, no poder político, econômico, militar real, o rei ele não tinha mais poder do que qualquer outro nobre, né? O que demonstra a formação da descentralização política, né? E o feudo já, por sua vez, ele era, né, dividido muitas vezes em três partes. No caso, como o feudo ele varia de lugar para lugar, muito se baseia no feudalismo francês, que é o que se tem mais registro. Então, né, no caso, no feudalismo francês, principalmente, nós temos a seguinte divisão nas terras do feudo, né? Os feudos eles eram fortificados, muitas vezes, murados, né, para conter as invasões, né? E dentro dele nós tínhamos muitas vezes três regiões, que era o manso senhorial, né, que é onde ficava o castelo, o moinho, a igreja, e era de uso exclusivo do senhor e de sua família, né, onde ficavam vários instrumentos importantes. E lembrando que castelo na Idade Média é uma questão bastante problemática, tá? Os castelos nessa época não eram aquelas grandes construções de pedra que nós conhecemos hoje. Muitas vezes eles eram em construções improvisadas de madeira, que com o tempo, né, acabaram se fortificando, recebendo pedras, entre outros exemplos. Mas o castelo mesmo, os grandes castelos que nós conhecemos hoje só vão surgir mesmo depois do século XIV, do século XV mesmo, aquelas grandes fortalezas. Inicialmente os castelos eram meio que postos militares, né, grandes fortificações que foram crescendo e se tornaram então a residência do senhor feudal e da sua família, assim como de seus conselheiros, né? Aí nós vamos ter o chamado manso servil, que é onde ficavam os camponeses que trabalhavam para o senhor feudal, os chamados servos, né? Nesse sentido, né, o senhor feudal concedia uma pequena porção de terra para que os camponeses pudessem viver dentro do feudo e pudessem inclusive produzir para a sua subsistência, né, que eram as chamadas glebas, né, que eram as terras dos camponeses, as terras que eram entregues aos camponeses, mas que eram de fato do senhor feudal, né? Então o manso servil é onde viviam os camponeses, e o terceiro manso era o manso comunal. O manso comunal, ele era geralmente as áreas de floresta ou de bosques. Era usada por todos, poderia ser usada livremente, né? Os camponeses em geral coletavam lenha, assim como frutos, né? Sobretudo na época antes do inverno começar, né? E havia a prática da caça, que era uma prática destinada à
apenas para os nobres, né, já que era um treinamento para o combate. Os camponeses mesmo não poderiam exercer a caça dentro do manso comunal, inclusive sob pena de morte, né? E também nós vamos ter uma sociedade bastante estratificada, com as 3 ordens do feudalismo, que vai ser o clero, a primeira ordem, que são os elementos da Igreja Católica, que nós já iremos tratar com mais profundidade, a nobreza, que eram senhores de terra e de armas, né, guerreiros, que são esses vários títulos que já foi enunciado, e o terceiro estado, que eram os camponeses que viviam presos à terra. Depois do terceiro estado inclui-se outros grupos, como os burgueses, comerciantes e habitantes das cidades também, né? Então o terceiro estado basicamente era todo o resto que não era do clero e da nobreza, eram os que não tinham privilégios, que tinham que trabalhar e que tinham que pagar impostos, né? E que muitas vezes não tinham direito a assumir nenhum cargo político e nenhuma participação política também, né? Então, né, no que diz respeito às relações na sociedade feudal, nós tínhamos 2 tipos principalmente. Nós temos as relações horizontais e as verticais. As horizontais eram relações entre nobres. Como nós vimos, né, havia uma certa hierarquia entre os nobres. O rei era o principal dos nobres e as outras titulações de nobres seguiam mais ou menos uma hierarquia, embora todas tivessem privilégio, né, desde a mais alta até a mais baixa, não pagassem tributos e tivessem acesso à terra e a cargos políticos. No entanto, né, o senhor feudal ele acabava sendo a autoridade máxima no feudo. Ele que era responsável pela legislação, ele que era responsável pela administração e também era o comandante militar, né? Nesse sentido, a gente deve pensar que os nobres eles eram os guerreiros, os cavaleiros, era uma nobreza guerreira nesse momento, né? Então, nesse aspecto, né, os nobres eles eram os senhores de terra, né? Os senhores feudais, né? E o que acabava acontecendo é que havia uma relação entre os nobres que era chamada relação de fidelidade ou relação de vassalagem. E basicamente funcionava assim, né? Um suzerano, né, que era um nobre mais alto ao próprio rei, ele acabava doando terra para um nobre inferior, que era o seu vassalo, né? E esse nobre que era seu vassalo, ele jurava fidelidade e obediência a esse nobre superior, em uma cerimônia que era conhecida como homenagem, né? No qual inclusive o nobre inferior, ele ficava de joelhos com as mãos coladas, com as mãos em conjunto, na posição de oração, que inclusive surgiu por conta disso, né? E então, né, ele acabava recebendo alguma titulação de um nobre superior. Inicialmente apenas o rei, ele poderia conceder títulos, apenas o rei poderia conceder títulos para a nobreza, né? No entanto, depois com a descentralização política, alguns nobres mais altos também passaram a conceder titulações para outros nobres, né? E até é importante ressaltar, né, que algo que caracterizava os nobres era o uso do brasão, né? O brasão, ele tinha uma grande importância como símbolo das famílias de nobreza, e ele só poderia ser realizado, concretizado com a permissão do rei. Pessoas que não fossem da nobreza e que não tivessem o direito de confeccionar um brasão poderiam ser condenadas à morte por conta disso, né? E os brasões muitas vezes possuíam símbolos tanto do território que era governado por o nobre, como também da origem da família do nobre, assim como alguns símbolos da família do nobre. Então, as relações horizontais eram essas relações entre nobres, né, de suzerania e vassalagem, com o nobre superior que contava com o apoio do nobre inferior, né, no nobre que acabava muitas vezes jurando fidelidade e obediência e tinha a obrigação de proteger e auxiliar o nobre que lhe deu o título. Embora nem sempre isso acontecesse na prática, né? Às vezes havia também intrigas, havia conspirações e até mesmo traições em certo sentido, mostrando que esse poder era mais um poder simbólico do que um poder efetivo de fato. Já as relações verticais eram as relações que existiam entre o senhor feudal e os camponeses, né? Então, os camponeses em geral, eles vão ser os habitantes das vilas, das zonas rurais, que por conta das invasões que vão ocorrer na Europa nesse período, vão acabar fugindo para os feudos, que vão ser fortificados, vão ter um exército e nesse sentido, né, vão ser um ambiente mais seguro. Então, né, muitos camponeses eles acabam fugindo para os feudos e lá eles solicitam ao senhor feudal que abrigue em seus domínios. E o senhor feudal, ele acaba criando um compromisso com os camponeses, no qual o senhor feudal ele é responsável pela cristianização e também pela proteção dos camponeses. Em compensação, os camponeses devem trabalhar para o senhor
senhor feudal, se tornando servos. Nesse sentido, é até importante ressaltar que os servos não eram escravos, tá? Porque eles eram teoricamente livres. Eles estavam sob proteção do senhor feudal por vontade própria, podemos dizer dessa maneira, né? Eles não eram mercadoria, eles não podiam ser vendidos ou ser trocados. No entanto, com o decorrer do tempo, né, o laço de servidão acaba passando para gerações seguintes e os descendentes dos servos também são servos e os servos acabam sendo super explorados, né, e muitas vezes não têm muitos direitos, mas eles nunca chegaram a ser de fato escravos, eles não eram considerados propriedades do senhor feudal, eles eram virtualmente livres, mas estavam presos à terra por uma série de obrigações que eles tinham com o senhor feudal para viver em suas terras. Entre as obrigações nós temos principalmente a talha, que era quando o camponês ele entregava parte da produção agrícola dele para o senhor feudal em forma de imposto. A corveia, que era um trabalho gratuito, que era regularmente prestado no manso senhorial, né? Então os camponeses acabavam indo ficar um tempo no manso senhorial e cuidavam, no caso da residência do senhor feudal, assim como dos outros instrumentos. A captação, que basicamente era um tributo pago por cada membro da família do servo, né? Então quanto mais pessoas teria a família, maior seria a captação. A banalidade, que é o pagamento pelo uso de instalações do manso senhorial como moinho e forno, que eram necessários, né? Porque se o camponês ele coletava trigo, ele precisava do moinho e do forno para fazer pão, que era essencial para ele, então ele acabava contraindo uma dívida impagável com o senhor feudal. Havia também em alguns lugares a chamada albergagem, no qual qualquer nobre que estivesse em viagem, ele poderia se hospedar na casa do camponês, e o camponês ele deveria se retirar da casa, muitas vezes indo dormir no estábulo ou coisa do gênero. Nós temos também, né, a mão morta, que basicamente era para quando um camponês morria, a família dele tinha que pagar um imposto, né, um tributo em forma de produção para manter a gleba. Havia também o censo, que era pago pelos vilões, né, que eram os habitantes das vilas que ficavam ao redor do feudo. Eles não eram servos nesse sentido, né, eles eram livres de uma forma geral. No entanto, né, eles acabavam muitas vezes pedindo, solicitando proteção ao senhor feudal. As vilas, nesse sentido, ficavam fora dos feudos, mais próximo dos feudos, então acabava pedindo guarnições ou proteção por parte do senhor feudal, né, e para isso eles acabavam pagando o censo, né, que era essa forma de impostos. Havia também outras formas de impostos, né, como é o caso da anúdova, que era o imposto de trabalhar na construção e reparação de castelos, cavas, torres, muros e outras obras necessárias, né, que era também comum na Península Ibérica. A formariagem, né, no qual quando o servo resolvia se casar com uma mulher de outro feudo, ele tinha que pagar uma taxa também em forma de produção. Nós tínhamos também a taxa de justiça, né, no qual quando o camponês ele cometia uma infração, ele tinha que custear o próprio julgamento que era feito pelo senhor feudal, né? E nós temos também, né, a fossadeira, né, que era multa daqueles que não faziam o fossado, né? O fossado basicamente era o quê? Era assim, basicamente, né, não havia um exército regular dentro dos feudos, né? Havia o senhor feudal, que era o comandante muitas vezes, e havia vários cavaleiros que eram dependentes do senhor feudal, que acabavam formando o oficialato. No entanto, o grosso do exército medieval, que geralmente era pequeno, muitas vezes continha, na melhor das hipóteses, algumas centenas de pessoas, né, era formado principalmente por camponeses e vilões, né, e os camponeses e os vilões eles tinham que prestar o fossado, que era combater durante os conflitos, formar a linha de frente, vamos dizer assim, durante os conflitos. Eles acabavam não tendo muito treinamento e não tinham também armaduras ou coisa do tipo, e muitas vezes morriam com maior facilidade, eram alvejados por facilidade. Aqueles que se negavam a prestar o fossado tinham que pagar um tributo, que seria, no caso, a fossadeira, né? Então havia uma série de obrigações que prendiam o camponês à terra com relação ao senhor feudal, criando uma grande dívida e uma grande relação de dependência, né? Embora ele tivesse sua terra, a gleba, que era fornecida pelo senhor feudal, e ele tivesse sua produção, né? Boa parte do que ele produzia era enviado para o senhor feudal, além de outras formas de trabalho compulsório, né, que serviam como pelo direito de viver nas terras e na proteção do senhor feudal. Então essas são algumas características centrais do feudalismo, né? Agora, outra coisa que vai marcar bastante a
Idade Média europeia será a grande presença da Igreja medieval, né? A Igreja Católica vai se instituir como a principal fonte de poder e riqueza no período medieval, por uma série de motivos. Mas antes, nós devemos entender como que se formou a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, na verdade, ela é uma igreja cristã, né? Ela é derivada do cristianismo, que, como nós já tratamos, o cristianismo, ele historicamente falando, surgiu no século I como um ramo do judaísmo, né, que tinha a ideia de que Jesus Cristo era Messias, né, era o Salvador esperado pelos judeus e era também o Deus encarnado, era o Filho de Deus, né, e que no caso ele acabou se sacrificando com a sua crucificação para resgatar a aliança entre Deus e a humanidade, né? Então, o caso que o cristianismo ele vai se propagar com os apóstolos de Cristo, né? Os apóstolos de Cristo eles vão migrar para diferentes regiões do mar Mediterrâneo, alguns vão até para a Ásia, né? São Tomé mesmo vai chegar até a Índia, entre outros exemplos. São Mateus na Etiópia, né? E nesse sentido, né, o cristianismo ele vai acabar se propagando, se difundindo com os apóstolos, muitos que vão acabar sendo mortos, com exceção de São João, né, que acaba morrendo naturalmente. E aí o que acaba acontecendo, né, é que os apóstolos eles vão acabar criando várias seitas cristãs ao longo do mar Mediterrâneo, que vão ser duramente perseguidas durante a primeira fase do Império Romano, né? Então os cristãos eles vão ter que se reunir principalmente dentro de catacumbas ou no subsolo ou em cavernas, como acontecia na Turquia, né, com São Jorge, né, para fugir da perseguição. No entanto, apesar disso, por ser uma religião popular que defendia que aos olhos de Deus, tanto o rico e o pobre eles eram iguais, né, assim como também, né, que o senhor e o escravo eram iguais, né, ter uma religião de apelo popular e apelo pacifista, ele se tornou muito comum entre o baixo escalão do exército romano, assim como entre as camadas populares, chegando inclusive a superar o paganismo romano, né, a religião romana e as outras religiões que existiam dentro dos territórios romanos. Com isso mesmo, né, nós vamos ter então o Constantino com o Édito de Milão legalizando o cristianismo e o Teodósio posteriormente considerando o cristianismo única religião aceita no Império Romano, que aí vai levar a uma conversão em massa ao cristianismo, entre outros elementos, né? No caso, o grande problema é que durante os primeiros séculos do cristianismo, nós vamos ter, né, os apóstolos migrando para lugares diferentes e formando cultos em lugares de tradição muito diferente. Então, nesse sentido, o ensinamento evangélico de Cristo ele vai se mesclar com tradições locais. E o cristianismo ele não vai ter muita unidade nesse momento, né? O cristianismo ele vai ser cultuado de diferentes maneiras em diferentes lugares. Como uma forma de assegurar a unidade do cristianismo, o imperador Constantino ele convocou o concílio, né, uma reunião de clérigos em Niceia em 325. E o Concílio de Niceia determinou uma fórmula padrão para o cristianismo, ou seja, né, forma padronizada do cristianismo. E nesse sentido, né, todos os cultos cristãos que existiam deveriam seguir esse padrão ou seriam considerados heréticos, né? Heréticos vem de heresia, né? Heresia que significava escolha em grego, né? Então heresias basicamente eram grupos cristãos, né? Eram cultos cristãos que não obedeciam ao que o Concílio de Niceia propunha, né? Eles acabavam buscando diferentes interpretações do cristianismo, né? Então nós vamos ter diversos tipos de heresia, né? Então, por exemplo, o Concílio de Niceia, ele determinou que o Deus, ele é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, né? Todos são emanações de Deus, né? No caso, nós vamos ter alguns grupos, como o do Bispo Mário, né? Que vai considerar, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coisas diferentes, são entidades diferentes, que vai ser a heresia ariana, né? Que vai ser duramente perseguida. Nós vamos ter também, né, o cristianismo dualista, que vai acreditar que tanto Deus quanto Lúcifer eram divindades, né? Vai ser uma forte influência dos persas, inclusive, né? No sentido da ideia de um Deus do bem e do Deus do mal. Nós vamos ter também os bogomilos, né, que vão ser os gnósticos, né, vamos dizer dessa forma, da região da Bulgária, do leste europeu em geral, que vão ter várias crenças que vão ser opostas, que vão ser diferentes do Concílio de Niceia, né, entre tantos outros exemplos, né, o gnosticismo que consistia muitas vezes em interpretações de textos apócrifos, né, textos que não foram selecionados posteriormente para a Bíblia, ou que não eram considerados cânone, né, para o Concílio de Niceia, né, e vão acabar tendo interpretações muito
muito distintas, né? Nós vamos ter os albigenses, né, que vão ou cátaros também, como eram conhecidos, né, que vão defender inclusive uma reforma social, né, e até o veganismo em certa medida, ao considerar que todos os seres têm alma, né? Os monofisitas, que vão acreditar que Cristo tinha apenas uma natureza divina e que só aparentava ter uma natureza humana, né? E os iconoclastas, que vão ser contra as imagens. Então nós vamos ter vários grupos heréticos nesse momento, né, que depois do Concílio de Nicéia eles começam a ser perseguidos pela própria Igreja Católica, que vai instituir sua sede em Roma mesmo após o fim do Império Romano, né, e principalmente com a doação de Pepino Breve vai se formar os Estados Pontifícios. É aí que nós temos, né, o surgimento da chamada Igreja Católica, que vem do grego católicos, que significa universal, ou seja, uma forma de religião universal do cristianismo, que tinha como finalidade, né, suplantar os vários cultos locais e criar um cristianismo padronizado, inclusive para defender, né, para manter o próprio cristianismo, né? Daí nós vamos ter uma série de mudanças que vão ocorrer posteriormente, né? Nós vamos ter daí o surgimento da chamada pentarquia, que vão ser os 5 patriarcados cristãos, né, que vão ser as 5 sedes da Igreja cristã, que vai ser Roma, né, Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém. No entanto, Antioquia, Alexandria e Jerusalém vão cair sob domínio dos muçulmanos e depois, né, Constantinopla vai romper com Roma no chamado Cisma do Oriente, né, em 1054. Né, no qual vai se formar a Igreja Ortodoxa, a Igreja Oriental, né, a Igreja Cristã Oriental. Então, nesse aspecto, né, vai acabar ficando apenas Roma, né, o papado, como sede da Igreja Católica e o Papa como principal autoridade da Igreja Católica, né? Também o clero ele vai passar por várias transformações a partir de então, né? Ele vai passar por várias reformas, inclusive. O clero ele vai se dividir, né? Já no século V depois de Cristo, no chamado clero regular e no clero secular, né? O clero secular era o clero mais político, vamos dizer dessa forma, né? Era o clero que tinha contato com a população leiga, que era a população que não fazia parte da igreja, e também havia ao mesmo tempo a administração dos bens da igreja, né? Então, nesse sentido, o clero secular ele vai ser gerenciado em o Papa, que vai ser praticamente como um rei da Igreja Católica, sendo seguido pelos cardeais, os bispos, os arcebispos e os párocos, né? Sendo que os párocos muitas vezes acabavam estando presentes nos feudos também, tanto que havia 2 obrigações que os camponeses tinham que prestar no feudo, que eram para a igreja. Aliás, mais do que 2, mas 2 eram as principais, né? Que era o tostão de Pedro, que era um pagamento que os camponeses realizavam para manter a capela local, e o dízimo, que era 10% da produção que era enviado para a igreja. Então a igreja ela passa a ter muita influência nesse sentido, porque ela não só tem seus próprios estados depois da doação do pepino, como também todo o feudo vai ter uma paróquia, que vai ser uma terra da igreja, no qual a igreja nomeia um pároco ou um padre para administrar. E no caso, né, aí o clero vai ter inclusive muita interferência, inclusive nas decisões do senhor feudal, né? A Igreja Católica vai acabar se tornando uma instituição transnacional em um cenário de descentralização política, e por conta das suas terras, ela será a maior proprietária de terras da Europa, sendo também a instituição mais rica e mais influente e poderosa na Europa Ocidental nesse período, né? Então, por conta disso, a igreja ela vai ter muito poder e vai acabar se tornando também uma instituição fortemente política, né? Acaba sendo instituído também o celibato clerical, né? Ou seja, a proibição dos clérigos de se casar e ter filhos, para que a família do clérigo não reivindicasse as terras da igreja, as paróquias no feudo, e com isso, então, a igreja escolhesse um novo pároco para administrar, de forma que as terras nunca saíssem sob domínio da igreja, e sim permanecessem sob seu controle. Né, os clérigos em geral eram os únicos que tinham uma educação formal também, né? Eles acabavam aprendendo a ler e escrever principalmente em latim, né? Os camponeses em geral tinham uma educação mais voltada para o trabalho na terra, e os nobres uma educação mais voltada para a administração e para o combate, né? Com a caça, que era realizada desde criança, que já era um treinamento para o combate, né? Então a única instituição que tinha uma educação mais formal era o clero, né? Então o clero secular ele acabava sendo esse
clero mais político, né, mais administrativo e que tinha contato com os leigos. Por volta do século V depois de Cristo, nós vamos ter o surgimento do clero regular. O clero regular, ele vai se formar com o São Bento, ou Bento da Nórcia, né, que vai acabar formando a chamada Reforma Beneditina, no qual ele vai acabar, né, desenvolvendo uma nova perspectiva de fé, né, no que vai ser a vida em retiro e renúncia, né, no qual os clérigos muitas vezes eles vão acabar abandonando suas propriedades e seus bens e vão se retirar para abadias e para mosteiros e vão dedicar uma vida de trabalho para Deus e uma vida de oração, né? Então eles vão acabar renunciando a seus bens, alguns vão viver até uma mendicância voluntária, vão tentar seguir os caminhos de pobreza que Jesus teria vivido, né? Inclusive para se aproximar de Jesus, dedicando-se ao trabalho, à oração e meditação, né? Então assim, muitas vezes eles acabavam se confinando em abadias e mosteiros, né? A diferença entre abadia e mosteiro é bastante sutil, muitas vezes os termos até são confusos, acabam até parecendo sinônimos, né? Mas em geral os mosteiros eles eram locais de residência de monges e eremitas, né? Que serviam muitas vezes, era um lugar onde os sacerdotes viviam, eles adoravam, trabalhavam e treinavam assuntos religiosos. Já a abadia é uma estrutura, o edifício que é usado por um abade para supervisionar as tarefas diárias de padre e monge. Então nesse sentido, né, uma abadia acaba sendo um mosteiro, mas nem todo mosteiro é uma abadia necessariamente, né? Então toda abadia, ela configura um mosteiro, né? Mas nem todos os mosteiros são necessariamente abadia, porque a abadia, na verdade, é principalmente a estrutura no qual nós tínhamos a presença do supervisor, que era o abade mestre, ou para alguns ramos, né, o prior, né? Como é o caso da ordem dominicana, né? O chamado priorado também, né? Já os mosteiros eram os lugares onde havia uma igreja, muitas vezes, né? E também onde os monges eles acabavam residindo e passavam uma vida meditando, trabalhando e orando também. Então, né, basicamente seria essa a diferença, né? E São Bento, né, ele acabou criando o clero regular, né? Inclusive, né, com uma abadia em Monte Cassino, né, que vai ser o lar da primeira ordem monástica, né, que será a Ordem de São Bento, né? Inclusive sua irmã vai fundar também o primeiro convento, que será destinado a mulheres que resolveram dedicar sua vida a Deus, né, que serão as freiras, né, a Santa Escolástica, né, que vai acabar instituindo uma ordem beneditina voltada para as mulheres, que no caso seriam as freiras. Depois, posteriormente, várias ordens religiosas vão surgindo, né? Vai surgir com São Francisco de Assis a ordem franciscana, São Domingos de Gusmão a ordem dominicana, nós vamos ter a ordem dos mercedários, né? Entre tantas ordens, né? Depois nós vamos ter também, na época das cruzadas, as ordens de cavalaria, que além de serem ordens religiosas, eram ordens de combate também, como os templários, os teutônicos, os hospitalários, Aves, Santiago, entre tantos outros exemplos. E cada uma tinha suas características e um santo padroeiro, mas em geral todas elas se destacavam pelos monges que acabavam se retirando, né? Acabavam preferindo não se envolver com a política e com as riquezas da igreja, né? Sobretudo porque quando a igreja se torna uma instituição muito poderosa, ela se corrompe e se torna uma instituição mais política do que religiosa, e nesse sentido esses clérigos buscam resgatar apenas o cristianismo apostólico, né? O lado mais espiritual da igreja, renunciando a seus bens, passando propositalmente por dificuldades, a mendicância voluntária, assim como também, né, dedicando uma vida de oração e trabalho para Deus, né? Depois a gente vai ter outras reformas dentro do próprio clero regular, né, que vai ser as reformas dentro das ordens religiosas, né? As mais famosas das reformas monásticas que nós vamos ter, né, durante o período medieval, será a reforma de Cluny, né, que vai ocorrer dentro da ordem dos beneditinos, né, em Cluny, na França, né, que vai acabar, né, sendo uma série de mudanças realizadas no monasticismo naquela região para restaurar os princípios tradicionais da vida monástica, né, ou seja, seguir melhor o caminho de Deus, dedicando principalmente a arte e o cuidado com os pobres. E nós vamos ter também, né, a ordem de Cister, né, a reforma de Cister, que vai ocorrer na abadia de Cister, na França, né, na
Borgonha, mais especificamente, né, com o abade de Bolesme, e que vai, de certa forma, né, também tentar retomar a antiga regra da ordem beneditina, né, o ora e labora, né, no sentido de viver uma vida de oração e de trabalho. Então serão muitas ordens religiosas, né, formadas por monges, abades, né, assim como com freiras, no caso das mulheres, que vão compor o clero regular, né, que acabava vivendo em exílio, né, acaba dedicando uma vida exclusivamente para a meditação e trabalho para Deus, renunciando a qualquer bem material. Então essa que seria a divisão do clero na Idade Média. O clero secular, que era mais administrativo, político, de uma forma geral, né, e que tinha mais contato com a população externa ao clero, e o clero regular, que já vivia confinado nas abadias e nos mosteiros. No século V também, né, vai ser publicada a primeira versão da Bíblia em latim, que por São Jerônimo, a chamada Vulgata, que vai ser uma tradução latina da Septuaginta, né, que era a Bíblia grega, né, que existia anteriormente à Bíblia atual, né, e nesse sentido São Jerônimo ele vai acabar fazendo uma verdadeira seleção dos livros que vão entrar na Bíblia. Muitos livros vão ser considerados profanos, né, o que então podem acabar incentivando heresias, ou então inclusive questionando o próprio poder da Igreja Católica, e eles vão ser deixados de fora da Bíblia, né? Apenas alguns determinados evangelhos, alguns determinados livros, junto com o Antigo Testamento, vão ser misturados, né, e ordenados na Bíblia Vulgata, né? Os que ficaram de fora serão conhecidos como apócrifos, e inclusive, né, o uso e a interpretação dos apócrifos era considerado heresia e poderia haver a condenação à morte. Então, né, nós temos que a Igreja Católica, ela acabava sendo uma instituição ao mesmo tempo temporal, né, e uma instituição religiosa, né? A Igreja Católica vai se tornar uma instituição muito poderosa, né, e ela vai ter vários mecanismos para fazer valer seu poder. Um deles será a excomunhão, né? A excomunhão ocorria, né, quando um membro de uma determinada paróquia era expulso, ou seja, ele era deixado de ser considerado cristão. Na sociedade medieval isso era uma grande coisa, pois para poder se casar, batizar os filhos, até conseguir trabalhar e até ser enterrado, a pessoa necessitava ser cristã. Né? Então a excomunhão, ela muitas vezes determinava, né, um afastamento e uma estigmatização total da pessoa com relação à sociedade, e a pessoa acabava perdendo uma série de direitos por conta da excomunhão. E havia o interdito também, que a Igreja Católica usava muitas vezes para pressionar reis e nobres a seguir os seus mandos. Né? O interdito era quando um rei, um imperador ou um nobre acabava sendo excomungado, e de tabela todos os seus súditos também eram excomungados. Nesse sentido, o Estado inteiro acabava sendo excomungado, e isso poderia levar, inclusive, a um bloqueio comercial e também, né, a uma formação de coligações para invadir e depor aquele rei. Então, a Igreja Católica realizava o interdito muitas vezes de forma política, para que a própria população pressionasse o nobre governante a seguir as regras da Igreja, ou então para que os estados vizinhos acabassem fazendo essa pressão. Né? Então, nós tínhamos essas práticas. E também, né, depois, posteriormente, né, já para o século XIII, né, em 1229, o Papa Gregório IX ele institui o Tribunal do Santo Ofício, né, o Tribunal da Inquisição, né, que vai ser basicamente um órgão que vai tentar reconhecer e combater as heresias. Nesse sentido, a Inquisição na Idade Média ela atuava mais no sentido de espionagem. Os inquisidores eles se infiltravam nas heresias para tentar conhecer seus líderes e conhecer também, né, quais são os seus preceitos para então condená-los. Né? Nesse sentido, né, a Inquisição ela não era ainda tão militarizada, ela vai se tornar mais militarizada na Idade Moderna, onde ela terá um poder muito maior, inclusive, né? Então a Inquisição ela vai ter essa atuação de reconhecer heresias, rituais de bruxaria, né, que muitas vezes eram práticas de religiões pagãs que ainda eram realizadas na Europa, em grande parte pelo sincretismo das crenças pagãs com as crenças cristãs, né? E muitas vezes vai se recorrer à violência, né? Então com várias práticas de tortura, né, vários instrumentos e tortura como uma forma de obter confissão, né, assim como a própria purificação da alma, né, e o auto de fé, que seria basicamente, né, a queima na fogueira, né, no qual quando a pessoa ela confessava seus crimes, ela era purificada pelo fogo, né, sendo condenada à fogueira. Embora a própria pena capital, a pena de execução na fogueira, não era uma coisa tão comum no período medieval, foi mais na Idade Moderna que ela se popularizou. Dificilmente se chegava a esse ponto, até se chegava, mas dificilmente se chegava a esse ponto na Idade Média, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter também uma instituição muito poderosa que vai se utilizar da violência constantemente para
para garantir o seu domínio. E depois, posteriormente, missionários cristãos vão acabar levando a cristianização dos povos bárbaros, né? Então, dos povos que não estavam na fronteira do Império Romano e por conta disso, né, eles não tinham se convertido ao cristianismo. Então, nós vamos ter vários missionários que vão lançar expedições de cristianização. São Patrício, por exemplo, vai ser responsável pela cristianização dos celtas na Irlanda. São Columba, né, que vai acabar sendo responsável pela cristianização da Escócia. São Cirilo e São Metódio, que vão acabar cristianizando os eslavos, né? Inclusive vão acabar até fazendo uma das primeiras traduções da Bíblia para o eslavo, que não será autorizada pela Igreja Católica, já que a língua eslava tinha muitas diferenças com relação ao latim, criando inclusive um alfabeto que vai receber em homenagem a São Cirilo, né? O alfabeto cirílico, né? E os nórdicos também vão acabar recebendo missões, né? Depois nós vamos ter o Harald Blåtolf, né? Que vai acabar iniciando a conversão, que irá se consolidar posteriormente com o rei Olaf, ou Olavo, né? Que vai acabar terminando a conversão dos nórdicos e cessando então as invasões vikings. Então essas são as características mais centrais da Alta Idade Média, né? Depois nós iremos retornar à Europa com a Baixa Idade Média. Agora nós iremos nos focar no Oriente Medieval. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.